Eduardo Pires Castanho Filho. Doutor Eduardo, muito obrigado por nos receber aqui. Nós agradecemos por esse momento que o senhor vai compartilhar um pouquinho desse enorme conhecimento com a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua formação, o seu trabalho e como é que o senhor começou nessa área de florestal, o senhor sendo engenheiro agrônomo, né? Na época que eu me formei, em 1970, estava começando o curso de engenharia florestal em São Paulo. Então não existiam ainda engenheiros florestais. Existiam engenheiros agrônomos capacitados a trabalhar na área florestal. E o emprego que eu arrumei logo no começo foi na área florestal, que era a época dos incentivos fiscais. Então se faziam grandes plantios de pinos e eucaliptos com incentivos fiscais, ou seja, havia uma renúncia fiscal e esse dinheiro podia ser aplicado no reflorestamento. E foi assim que eu comecei, né, em 1971. E em 1973 eu fui convidado para trabalhar na Secretaria da Agricultura e acompanhei exatamente os primeiros estudos que estavam sendo feitos, que culminaram 20 anos depois na criação da Fundação Florestal. Então esse foi o meu início de carreira, né? Que eu começo no setor privado e logo vou para o setor público. Em 1975, um desses fins de governo, eu fiz um concurso e entrei no Instituto de Economia Agrícola, onde eu estou até hoje. E o que é interessante a gente ver nessa área florestal é que aparentemente, como uma coisa nova, ela acaba não sendo, né? Porque os primórdios, os embriões da Secretaria da Agricultura tinham por foco exatamente a questão dos recursos naturais. Foi a Comissão Geográfica e Geológica, 1886, quer dizer, no fim do século XIX. Os primeiros hortos florestais aqui em São Paulo, que é o Horto de Rio Claro, quando o Navarro de Andrade traz o eucalipto, é por volta de 1910. Porque era a época da expansão do café, o pessoal usava madeira para fazer os dormentes das estradas de ferro e queimava a madeira para as máquinas andarem. Então aquilo foi desmatando. E para você ver que interessante, em volta de 1910, 1920, já havia falta de madeira, porque ela ficava cada vez mais distante do leito da ferrovia. Então eles falaram, bom, mas como é que nós vamos fazer? De repente vai ficar inviável você trazer a madeira de tão longe. Então eles começaram a criar hortos ao longo das ferrovias. Era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que foi pioneira nisso, que é o Horto de Rio Claro, que hoje chama-se Horto Navarro de Andrade, que foi o introdutor do eucalipto no Brasil. E aí a Secretaria da Agricultura vai sofrendo uma série de... Só um minutinho, Pode continuar, ainda tem tempo aí. É que ele avisa quando... Agora vamos trocar. só um minutinho. Quer que pare? E seria interessante, por exemplo, em 1934 é feita a primeira legislação florestal específica no Brasil. É o Código Florestal de 34. E é criado o Serviço Florestal do Estado de São Paulo. E eles começam a fazer dentro da Secretaria da Agricultura. E eles começam a fazer um fomento do plantio de pinos, porque estava acabando o pino do Paraná, em 1934. Você vê como a coisa vai, quer dizer, isso se intensifica a partir de 1950, mas já havia essa preocupação anterior e dentro da Secretaria da Agricultura.
Aí, de 66 a 68, é feita uma grande reforma na secretaria e ela passa, ao invés de trabalhar por objetos, por exemplo, antes ela tinha o PDA e o PDV, era produção animal e produção vegetal. Nessa época se cria também, por volta de 1940, o Instituto de Economia Agrícola. Aí, em 66, você transforma ela, a secretaria, em grandes áreas de trabalho. Então, você tem a pesquisa, que viraram a pesquisa agropecuária, a pesquisa de recursos naturais e a pesquisa socioeconômica. E você tem a CAT, que fazia a parte mais, vamos dizer, mais do contato com o produtor. Quer dizer, a ideia é que se fizesse a pesquisa, essa pesquisa fosse digerida, passada para a CAT, que passaria aos produtores. Ela faria tanto a parte de assistência técnica, quanto a parte da defesa, que hoje são separadas, mas na época era tudo junto, a produção de sementes, a defesa animal e etc. E aí se instala, que eu acho que é uma coisa que perdura até hoje, e é um dos pontos fortes da secretaria, se bem que meio podia ser melhor gerido, que é a questão das estatísticas agrícolas, ou das estatísticas rurais, cujo levantamento é feito pela CAT, né? E depois o processo de, vamos dizer, de análise dos dados e não sei o que é feito pelo IEA, mas sempre consultando a CAT. É um trabalho que eu reputo assim muito bom, porque a Secretaria é das únicas que tem isso, apesar dos altos e baixos, ela tem esse dado direto do produtor, né? E isso serviu de base tanto para as políticas da Secretaria da Agricultura, quanto hoje, até hoje, para políticas da Secretaria do Meio Ambiente, que é a única base de dados mais concretas que existe. Em 1900 e final de 80, dos anos 80, no meados dos anos 80, é criada a Fundação Florestal, que eu falei para você, na Secretaria da Agricultura. Então aí, quando eu entrei na Secretaria em 73, se falava em criar. Em 83 se criou, em 86, aliás, que ela é criada formalmente. E ela tinha um caráter mais de agilizar os recursos financeiros do Instituto Florestal. Porque os recursos financeiros, quando entram no Estado, eles têm uma gestão muito trancada, muito travada. Então, ela era um jeito de você dinamizar um pouco, contratar serviços para repor o estoque de florestas que vinha sendo usada do Instituto e não estava sendo reposta. E, ao mesmo tempo, gerar recursos para essa área das florestas naturais, que passou a ser uma preocupação também. Então, nessa época, eu saí do IEA e assumi a coordenadoria da pesquisa de recursos naturais, que culmina, então, com a criação da Fundação Florestal e do DPRN, que antes era uma divisão e passa a ser um departamento estruturado, etc. E que tinha, basicamente, por função, fazer cumprir o Código Florestal de então, que era uma coisa atrapalhada, continua atrapalhada. Até hoje fizeram um código novo horroroso, que não resolve problema nenhum, pelo contrário, cria mais problemas ainda. Mas, enfim, foram os nossos representantes que fizeram isso. Então, nós temos que trabalhar com isso. Aí, a gente cria isso e tenta dar uma racionalidade nessa questão florestal.
a gente começa a estruturar um programa de educação ambiental que não existia. Isso começa então por volta de 1985, 86. É um programa inovador, novo. Hoje é comum se falar em educação ambiental, mas na época não era. Na época... Inclusive aqui eu tenho até umas fotos de crianças, né, com a... Não sei se a câmera pega, nem sei se teria interesse, mas... Né, então, o programa de educação ambiental e programas de fomento ao aumento da produção florestal mesmo, no Estado. Porque o que aconteceu com aquele negócio dos incentivos fiscais que eu falei para você? Eles acabaram ficando concentrados em 8 ou 9 empresas, que viraram grandes empresas de papel, de celulose, etc. Mas eles não se difundiram como uma alternativa para os agricultores do estado de São Paulo. E a gente trabalhou muito nesse sentido. Então a gente fizemos um programa que a gente chamava de florestas sociais, que era do plantio de floresta, inclusive usando a alternativa da reserva legal. E a gente viu, isso se fechou em 1993 com um programa ambicioso chamado Plano de Desenvolvimento Florestal Sustentável, que foi isso aqui é um facsímile da publicação, tá certo? Tem o programa de florestas sociais e com isso a gente fazia uma análise detalhada da situação florestal do estado de São Paulo e fizemos propostas. Olha, daqui 20 anos, daqui 25 anos, São Paulo precisa ter tanto de floresta plantada para atender a demanda de produtos florestais e precisa ter tanto de florestas nativas, que era para recuperar aquilo que tinha sido desmatado, que tinha queimado, etc. e tal. E nós, evidentemente que boa parte desse plano acabou não se cumprindo, porque o Estado não tem poder de obrigar ninguém a fazer o que não quer. Mas ele era um balizador. E 15, 16 anos depois, nós fizemos uma avaliação disso. E vimos que várias das coisas que a gente tinha proposto tinham se cumprido, apesar de não ser da forma como nós imaginávamos. Então, você vê, por exemplo, uma coisa interessante é a questão da produção. Então, a gente pegou o Estado, ainda com um declínio de florestas nativas, e ele depois vira e sobe. Quer dizer, hoje nós temos quase tanto quanto tínhamos em 73. São os anos dos inventários florestais que eram feitos pela Secretaria da Agricultura, depois passaram a ser pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas o que chama mais atenção são as florestas plantadas, que elas saem aqui disto e chegam a dobrar nesse período, que é uma coisa... Mas por quê? O consumo de madeira também subiu de 1990 para 2010, ele duplica. Entendeu? Tanto industrial como para energia. Energia é um pouco menos, mas ele cai até um pouco. Mas você veja que ele transformou. O déficit caiu bastante, ou seja, e nós nos
A produção florestal já é feita em 44 mil propriedades no estado de São Paulo. Quer dizer, isso dá, você tem 230 mil, 234 mil, não, 324 mil, ele tem 44, quer dizer, em 15%, quase 20% das propriedades plantam florestas. E isso é uma coisa, você vê que é uma coisa interessante, ó. Porque o que aconteceu nesse mesmo período? Você tem um crescimento da área de lavouras no estado de São Paulo, quer dizer, eles saem de 5 milhões e meio e vão para 8 milhões e meio, mas ao mesmo tempo tem um crescimento também da área de florestas. O que cede área para que isso aconteça? É a pecuária, que ela sai de 10 milhões de hectares e em 2010 estava com 7 milhões e meio, sem diminuir a produção. Quer dizer, então isso aqui é uma coisa que corrobora, né, o dinamismo da agricultura paulista. Quer dizer, isso aqui significa incorporação de tecnologia na área de produção animal, que você produz a mesma coisa e até mais de carne do que produzia com quase o 50% a mais de pastagens, entendeu? Que viraram produção de alimentos ou produção de cana e mesmo recuperação de florestas. Aí você pode ficar com isso aqui, se você depois tiver interesse. Ah, eu quero sim, com né? certeza. Tem a área florestal total do estado de São Paulo, que está com 5 milhões e 700 mil hectares, né? E você tem aqui o que é de eucalipto, o que é de pinos, o que é de seringueira. Nas áreas de florestas nativas, o que é de propriedade particular e o que é de propriedade pública. Esses dados são de 2014? Alguns já são, mas aqui são dados médios, mas é porque tem algumas coisas, por exemplo, que eu tirei do último inventário florestal, que é 2009, 2010. Alguns dados são do Lupa atualizados, outros dados são dos levantamentos da CAT, entendeu? Isso aqui a gente usa muito para embasar políticas públicas, principalmente a questão agora da aplicação do Código Florestal. Nós fizemos vários seminários, fizemos vários estudos. Aí eu já falo do IEA de novo, né, que nós abrimos uma área de políticas públicas florestais e ambientais. É uma coisa muito nova no Instituto